Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser super rápido. Ele é mais um dos insights que eu trago das minhas leituras, de leituras que sempre marcaram a minha vida, né? Livros que eu li uma vez e acabam fazendo parte de quem eu sou. E enquanto eu li um dos meus livros favoritos, chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, eu vi esse checklist que ela fez, né? Sobre a gente entender quando é que a gente tá pronto pra dar um feedback pra uma pessoa. E esse checklist pode ser aplicado pra tantas situações na nossa vida, seja com amizades ou enfim, no seu relacionamento pessoal, de qualquer outra forma. Como que a gente sabe quando a gente tá verdadeiramente pronto pra dar um feedback, pra falar como a gente tá se sentindo, pra falar uma situação que tá incomodando a gente, pra ter uma conversa difícil? Basicamente, esse é um checklist sobre conversas difíceis. E eu trouxe isso aqui pro canal porque eu sei que muitas pessoas não têm oportunidade de ler o livro, mas se você tiver essa oportunidade, leia, você vai fazer um bem enorme pra você. Então vamos começar. Sei que estou pronta para dar um feedback quando, primeiro, estou disposta a me sentar ao seu lado ao invés de o outro lado da mesa. Isso é mais do modo não literal, né? Quando eu estou disposta a me sentar do seu lado ao invés de o outro lado da mesa. Geralmente quando a gente pensa em ter conversas difíceis, a gente sempre se põe um de frente pro outro e a gente conversa como se fosse uma espécie de troca de, às vezes, num momento difícil, como é uma conversa difícil, de acusações, né? Então você se coloca um na frente do outro falando que existe algo entre vocês. E aí o que vai ser dito é esse problema. Então quando você se dispõe a não se sentar de frente para outra pessoa, ou seja, se colocar do lado dela e entender a situação, o contexto dela também, e não só a fim de despejar aquilo que tá te incomodando, isso pode te ajudar a se expressar e a se fazer compreendido de uma maneira muito melhor. E isso traz o segundo ponto, que é: desejo colocar o problema na nossa frente em vez de entre nós, ou esfregá-lo na sua cara. Muitas vezes a gente sente vontade de dizer aquilo que a gente tá sentindo. Não, eu preciso falar aquilo que eu tô sentindo. Existe esse problema, essa pessoa não tá vendo, e eu preciso falar pra ela esse problema. Eu preciso esfregar esse problema na cara dela. E, tipo assim, ó, você tá errado. Você não tá fazendo isso do jeito certo. Você tá me tratando mal. Você não tá falando de um jeito legal. Você fez isso e isso não é bom, não é certo. E muitas vezes quando a gente fala sobre o outro, a gente tá se colocando nessa posição de autoridade, caindo mais uma vez no assunto de idolatria que a gente já falou aqui no canal, né? Porque você não tá agindo como eu agiria, e o jeito que eu agiria é melhor. Por isso você tá agindo errado, que você não tá agindo do jeito que eu agiria. Eu no seu lugar faria diferente. E aí você esfrega na cara da pessoa como você agiria no lugar dela. Como você agiria no lugar dela. Repetindo, como você agiria no lugar dela. Detalhe, a outra pessoa não é você. Ela tem a forma dela de agir diante dos problemas. Então, quando você se senta ao lado da pessoa e apresenta o problema de uma perspectiva de tipo, olha, eu tô sentindo isso. Não é que você tá errado ou alguma coisa do tipo, mas eu tô sentindo isso, e você explana a situação pra pessoa de uma maneira que vocês dois possam resolver isso e não só você, porque o problema muitas vezes não tá só no outro ou não tá só em você. É uma coisa que se os dois ajustarem, se as duas pessoas nesse relacionamento, seja amizade ou em casal, whatever, se as duas pessoas sentarem e conversarem e se ajustarem, isso salvou o meu casamento de diversas formas, assim. Muitas vezes eu chegava pro Alan e dizia, olha, quando você falou isso, eu senti isso, então eu queria checar se é realmente isso que você queria me dizer quando você falou isso. E muitas vezes não era isso. Às vezes o Alan fala, eu entendo todo o abecedário e fico ressentida com aquilo que ele falou, mas na verdade foi um erro de comunicação, eu não entendi aquilo que ele queria dizer. Então muitas vezes a gente precisa fazer isso. Eu já fiz isso com outras amigas também. Por exemplo, quando eu tive a Clara, eu uma recém-mãe, as minhas amigas meio que sumiram da minha vida. Aí eu fui conversar com elas e eu disse, olha, eu tô me sentindo sozinha e abandonada. Eu não cheguei e falei assim, ó, você me deixou sozinha e abandonada. Pelo contrário, eu cheguei e disse assim, ó, eu tô me sentindo assim, eu acho melhor eu falar pra vocês como é que eu tô me sentindo, porque às vezes vocês nem sabem que eu tô sentindo isso, mas eu tô triste, eu me sinto que vocês meio que fugiram de mim, parece que, sei lá, eu parei um ET e vocês estão com medo do ET. E aí elas pegaram, vieram aqui em casa, a gente conversou, elas explicaram como elas estavam se sentindo. Às vezes a gente tem essa mania de acusar o outro, de sentar do outro lado dele e dizer, você tá errado, você me abandonou, você fez isso. Quando na verdade você tá se sentindo assim e a pessoa às vezes nem tem noção daquilo que ela provocou em você, sabe? 3. Estou pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que possa não estar entendendo a questão completamente. Muitas vezes a gente se acha o dono da razão, a gente acha que o jeito que a gente sente, que a gente se porta,
vista é o certo, e aí a gente acaba não abrindo os nossos ouvidos para ouvir outros pontos de vista. Isso é muito importante, porque a vida não se resume ao seu umbigo, ao meu umbigo, ao nosso umbigo. A vida tem ali, sei lá, 7 bilhões de umbigos, 7 bilhões de pontos de vista diferentes. Então, querendo ou não, a gente precisa saber que a nossa verdade, a nossa razão não é absoluta sobre todas as coisas. A gente precisa ouvir o ponto de vista do outro e fazer perguntas não acusatórias, mas tipo, tá, mas por que você se expressa dessa forma? Às vezes isso pode abrir portas para conversas riquíssimas que vão até aprofundar mais o seu relacionamento com as outras pessoas. 4. Quero reconhecer o que você faz bem em vez de ressaltar os seus erros. Quando a gente tá ressentido, esse é um exercício assim muito maior que a gente precisa fazer, né? De ressaltar o que você faz de bem, os seus pontos positivos. E você tá pronto para dar um feedback quando você não chega armado ou munido nessa conversa com essa pessoa. Quando você se desprende dessas coisas e pensa, não, essa pessoa tem pontos positivos, ela é uma pessoa legal, eu gosto dela por esse motivo, ou eu deveria gostar dela por esse ou esse motivo. Então a gente já chega na conversa com um ponto de vista totalmente diferente, né? 5. Reconheça os seus pontos fortes e como você pode usá-los para vencer os seus desafios. Você não tá tentando resolver a situação para a pessoa ou trazer a melhor forma de resolver. É bom assim, a gente sempre trazer à tona como essa pessoa também pode mudar isso, sabe? Mostrar pra ela o quanto ela é resiliente, o quanto ela é forte, o quanto você a respeita por quem ela é de verdade. 6. Posso chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo ou culpá-lo. Por quê? Especialmente quando a gente tá, sei lá, no relacionamento de casamento, né? Já que eu já citei o meu exemplo. Muitas vezes a outra pessoa, ela pensa assim, não, tu tá sentindo porque tu tá sentindo. Mas na verdade, especialmente no casamento, os dois são responsáveis, são corresponsáveis por fazer aquilo dar certo. E se não tá bom pra alguém, a outra pessoa precisa estender os seus ouvidos de maneira graciosa e misericordiosa pra fazer isso resolver, pra pessoa resolver esses sentimentos. Não é porque a pessoa tá sentindo que você vai simplesmente ser irresponsável com o sentimento do outro, sabe? 7. Estou disposta a assumir a minha parte. E não tem nada pra se explicar nesse ponto, né, minha gente? Muitas vezes a gente é sim responsável quando as coisas dão certo, mas também quando elas dão errado, né? 8. Posso lhe agradecer sinceramente por seu empenho, em vez de criticá-lo por suas falhas. Talvez esse seja o mais difícil, porque muitas vezes quando a gente vai ter uma conversa difícil, a gente tá verdadeiramente ressentido. Mas a gente tem que, querendo ou não, depositar um pouco de fé em cima das pessoas, em cima do retorno que elas podem nos dar. E eu sei que isso é apavorante. Eu, Roberta Vicente, morro de medo de botar fé nas pessoas, porque na maioria das vezes eu me frustro. Mas se você quer cultivar e deseja cultivar um coração bom, querendo ou não, você precisa acreditar que as pessoas podem te trazer algo de bom. E muitas vezes você vai ser surpreendido por isso, sabe? 9. Consigo explicar como solucionar esses desafios vai levá-lo a crescer e a aproveitar novas oportunidades. E o 10º, já vou incluir agora, consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que eu espero ver em você. Muitas vezes a gente não abre ou não é vulnerável, ou a gente não se sente confortável de fazer isso porque a gente espera isso do outro também. Quando na verdade, a gente já falou há muito tempo aqui no canal, né, sobre vulnerabilidade. Ser vulnerável é importante, mesmo que você não receba isso de volta. Muitas vezes a gente fica ressentido com as coisas que a gente gostaria de ter dito e não disse. Vai fazer um bem enorme pra você realmente expor os seus sentimentos, aquilo que você tá passando, sofrendo, suas questões, as suas emoções. Isso vai ser importante para o outro. Você fazendo isso abre uma grande oportunidade de a outra pessoa crescer também em ver você sendo vulnerável, abrindo seu coração e aprendendo a lidar com isso de maneira amorosa, porque a gente não deve fazer isso de maneira acusatória, né? Esse livro é um dos meus favoritos. Se você tiver uma oportunidade de lê-lo, leia, vai fazer muito bem pra você. Começou uma obra aqui no meu prédio do nada, ainda bem que foi no final do vídeo. Já vou deixar um beijo pra vocês. Que Deus os abençoe muito. Me sigam nas redes sociais. Vou deixar meu Instagram aqui na tela. O link pra comprar esse vídeo também vou deixar aqui no box de informações. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!